Hoje nós vamos conversar sobre uma verdade que ninguém te conta sobre o colesterol alto, pressão alta e qual a relação que isso tem com um dos órgãos mais importantes do nosso corpo. E se eu te disser que o colesterol alto, a pressão alta, podem não ter a ver apenas com as gorduras que você come, mas também com um órgão que provavelmente seu médico nunca mencionou ao avaliar os seus exames. Você já tentou reduzir o consumo de queijos, de ovos, de carnes e mesmo assim percebeu que não houve uma alteração significativa nos seus exames? O quê? Seu médico nunca lhe falou sobre o impacto que esses alimentos têm no seu colesterol? Então preste atenção, porque você vai descobrir o que leva as pessoas a terem doenças cardiovasculares que levam deste planeta, em média, 400 mil brasileiros todos os anos. E veja como essas informações podem mudar o rumo da sua vida. Hoje eu vou revelar os 3 principais sabotadores do seu colesterol e que a medicina convencional tende a ignorar completamente. Oi, eu sou Ela Mira, terapeuta naturopata, especialista em avaliação metabólica, e esse é o nosso espaço para descomplicar a saúde e o rejuvenescimento, trazendo informações práticas que realmente fazem diferença na sua vida. Quando você ouve colesterol alto, você imediatamente pensa em gorduras, correto? Pois bem, esse é exatamente o primeiro sabotador. É a crença de você acreditar que o colesterol alto é causado apenas pelas gorduras que você consome. Nossa, mas eu como apenas ovos, queijos, frango, carne. Eu só como proteínas. Calma que a gente vai chegar lá. E a verdade, ela é muito mais complexa e interessante. E fique nesse vídeo até o final, que eu garanto que você sairá entendendo tudo. Colesterol alto por si só não é um grande problema. O problema é quando ele vem acompanhado de marcadores de inflamação corporal igualmente altos. E principalmente marcadores que demonstram inflamação a nível cardiovascular, como é o caso da homocisteína, da proteína C reativa ultrassensível e do gama-GT. Imagine o seu colesterol como uma pomada que o seu corpo utiliza para reparar danos. Quando as artérias estão inflamadas, machucadas ou com algum dano, o seu corpo deposita camadas de colesterol nesse lugar como uma forma de curativo. O problema, veja, não é o colesterol em si, é a inflamação constante que força o seu corpo a curativos cada vez maiores, ao ponto de diminuir de forma perigosa até a vazão de sangue que passa por suas artérias. Mas como que isso acontece? Veja, elas não podem se formar do nada. A gente não acorda de manhã com placas acumuladas de colesterol simplesmente porque a fada do colesterol nos visitou à noite. É como quando você corta um dedo e o seu corpo começa a formar uma casca. A casca em si não é o problema, porque ela está fazendo o quê? Ela está protegendo a ferida. O problema seria se você continuasse cortando o dedo todos os dias, aumentando cada vez mais a ferida, criando cascas cada vez maiores. Mas então qual a relação das gorduras com a inflamação? É que as gorduras também predispõem o nosso organismo à inflamação. Isso porque os ácidos graxos livres estimulam vias inflamatórias, como o TNF-alfa e as interleucinas 6. Tudo isso causa disfunção mitocondrial, prejudica a função das células que revestem os vasos sanguíneos, interfere na sinalização da nossa insulina, nos levando à resistência insulínica, uma condição que precede a pré-diabetes e a diabetes. Percebe como está tudo intimamente interligado, amarrado? Um desajuste aqui vai desencadeando um problema lá. O nosso corpo é um organismo único. É por isso que eu não acredito em tratar partes isoladas. A gente precisa tratar sempre o todo. Bom, mas lembra que eu falei que tinha um órgão muito ignorado pelos médicos na hora de tratar problemas cardiovasculares? Então, por que nenhum médico fala do fígado na hora de tratar colesterol alto, problemas cardiovasculares, pressão alta? E isso me intriga profundamente, porque o fígado é o nosso maior processador de colesterol do corpo e o maior filtro por onde o nosso coração precisa bombear o nosso sangue a cada segundo. Quando o nosso fígado chega a não conseguir processar mais materiais improdutivos que passam por ele, começa a aumentar a quantidade de detritos e materiais tóxicos na corrente sanguínea, obrigando o coração a fazer mais força, como se estivesse tomando mingau de canudinho. E isso, logicamente, resultará em uma maior pressão no sistema. Você provavelmente já observou como que um filtro funciona. Se ele está limpo e desobstruído, o líquido flui através dele sem esforço. Mas se ele estiver saturado, sujo, com biofilmes, como que esse líquido passa? É necessário muito mais esforço por parte da bomba, certo? E qual que é a bomba que faz o seu sangue circular? É o coração, correto? Então me explique por que ninguém pensa em limpar o fígado quando existe uma situação de pressão alta ou problemas cardíacos. A extraordinária função do nosso fígado de criar o colesterol bom
que é o nosso HDL, que são as lipoproteínas de alta densidade, passa a enfraquecer quando esse órgão fica sobrecarregado e não consegue mais manter a sua linha de produção de colesterol bom aberta. Isso serve para a gente perceber que não apenas o que a gente ingere importa, mas a capacidade que o nosso corpo tem de processar essas coisas importa muito. E veja, não estou falando naquela famosa limpeza que se popularizou na internet à base de altas doses de azeite de oliva e suco de limão. Eu tenho minhas ressalvas quanto a isso. Eu estou falando de algo muito mais científico e eficaz, que é nutrir o fígado com o que ele precisa de verdade para que ele funcione de forma otimizada e fornecer a ele o descanso necessário de certos tipos de alimentos em determinadas situações. Bom, nosso segundo sabotador foi o fígado ignorado e agora nós vamos para a armadilha das gorduras saturadas. O terceiro sabotador é uma armadilha perigosa que eu tenho visto expandir nas redes sociais, com influencers e alguns profissionais da área da saúde, divulgando que a gordura saturada é uma maravilha para o nosso corpo. Talvez você já tenha até seguido essa onda e percebeu, após os exames, que o tiro saiu pela culatra. Eu gostaria de saber com base em que essas informações são tão divulgadas, porque elas vão totalmente contra ao que os estudos científicos têm mostrado sobre os impactos negativos da gordura saturada na nossa saúde. Eu tenho visto, através de cada avaliação metabólica que eu faço, o impacto que cada tipo de gordura tem sobre o nosso metabolismo. E uma coisa é certa, o LDL, que são as lipoproteínas de baixa densidade, o famoso colesterol ruim, ele responde diretamente ao aporte de gordura saturada que nós fazemos na nossa dieta. Ele responde tanto que ao reduzirmos o consumo de ovos, queijos, carnes, principalmente as mais gordurosas, nós obtemos resultados semelhantes ao uso de estatinas, mas sem todos os efeitos colaterais que as estatinas trazem. E quem faz o uso das estatinas com certeza já se deparou com um cansaço, com dores musculares, fadiga crônica, perda de memória, problemas cognitivos, entre outros. Você conseguiu perceber como que o nosso fígado está diretamente relacionado à qualidade do colesterol no nosso corpo? Pensando nisso, eu preparei algo especial para te ajudar de forma prática. Eu criei um cookbook com 20 receitas cardio e hepatoprotetoras, deliciosas, nutritivas e com praticamente zero gorduras saturadas. Elas te ajudam a você proteger o seu coração enquanto você fornece nutrientes selecionados a dedo para o seu fígado, que não aumentam o colesterol e ainda te ajudam a reduzir a inflamação corporal. Tudo isso sem comprometer a sua saúde, te entregando muito sabor. E o link está aqui no comentário fixado. E continuando, porque ainda temos muita informação para você aprender e mudar aí na sua saúde. Então vamos lá, presta atenção. Vamos então diferenciar quais são as gorduras que serão suas aliadas e as gorduras que são as vilãs da sua dieta e da sua saúde. Nós temos, três classes, três categorias de gorduras, né? As gorduras saturadas, monoinsaturadas e poliinsaturadas. Nós queremos um aporte maior das gorduras mono e poliinsaturadas e queremos reduzir ao máximo o aporte de gorduras saturadas. Então eu vou te listar aqui quais são os principais alimentos, fontes de gordura saturada da dieta. Em primeiríssimo lugar, nós temos os queijos, que eles contêm, em média, 70% da sua composição energética vinda de gorduras. E dessas 70%, em média, 70% é gordura saturada. Ou seja, a fração gordurosa dos queijos, ela não é 100% gordura saturada. Todas as gorduras contêm uma composição dessas classes de gorduras, mono, poli e saturadas. Mas os queijos, da sua fração gordurosa, que é 70% da sua composição, 70% é de gordura saturada. Então veja, quando você come um queijo acreditando que você está comendo uma fonte de proteína, saiba que você está consumindo muito mais uma fonte de gordura do que uma fonte de proteína. Ah, mas e os queijos magros? Igualmente, queijos magros contêm uma quantidade alta de gorduras. Bom, os próximos então. Nós temos também os ovos, que tem uma boa fração gordurosa ali na sua composição. Mais de 50% da sua composição de macronutrientes é gordura. Então, igualmente, quando a gente olha para o ovo como uma fonte de proteína, a gente não está enxergando, nós estamos ignorando que ele é uma fonte de gordura. Depois nós temos a carne de porco, altamente rica em gorduras, as carnes vermelhas, frangos e peixes. Dentre as carnes, se você conseguir optar por um peixe magro, você vai ter um grande benefício para a sua saúde. Porque quando comparamos a fração gordurosa nos peixes e nas carnes,
Nos peixes, nós temos em média, peixes magros, 25% da sua composição calórica é gordura. Enquanto nas carnes, nós temos, nas carnes vermelhas e carnes de porco, em torno de 45% a 60% de gordura. A gente não pode esquecer também do óleo de palma, que é uma fonte riquíssima de gordura saturada. Mas você pode estar dizendo, mas eu não faço uma dieta com alto teor de gordura. Então troque a palavra gordura por proteína. E pode ser que você desperte, porque veja, as maiores fontes proteicas dentro da nossa alimentação convencional são fontes que carregam junto uma alta carga de gordura saturada. E independente do que o seu personal diga, independente do que o seu nutricionista diga, e independente do quão saudável a sua dieta pareça ser, alto teor de proteína geralmente significa alto teor de gordura. E se o seu médico já identificou um problema de colesterol alto ou placas acumuladas nas suas artérias, não se preocupe, pois isso é algo facilmente reversível. Reduza os alimentos críticos, incorpore os alimentos certos, além de começar a dar uma atenção especial ao seu fígado. Aliás, eu tenho uma ferramenta sobre isso que eu posso te oferecer. Se você quiser, comente aqui embaixo a palavra fígado, para eu saber do seu interesse e disponibilizar essa ferramenta aqui para você. E vamos então às gorduras benéficas, as que melhoram o nosso HDL. O abacate, as nozes e castanhas, o azeite de oliva, as sementes de uma maneira geral, como chia, linhaça, semente de girassol, semente de abóbora. Isso me fez lembrar uma frase que um professor meu falou e que eu vou ler aqui para vocês. Mas lembre-se, na prática clínica, dá muito mais efeito, muito mais resultado a gente tirar o agente agressor do que colocar a proteção. Ou seja, não adianta você só começar a consumir as gorduras boas se você não reduzir o tipo de gordura que está fazendo subir o seu colesterol. E com certeza, então, comer menos cheeseburger, batata frita, frituras de uma maneira geral, reduzir o aporte de certos óleos vegetais refinados como canola, milho, algodão, melhorará a sua vida e o seu nível de colesterol. Mas atenção, quanto às gorduras boas, lembre-se que, mesmo elas, devem ser consumidas com moderação, pois o excesso irá invariavelmente sobrecarregar o seu fígado. E observe que o peso de uma pessoa em si não determina o seu nível de colesterol, mas ela ter um fígado pré-gorduroso ou gorduroso, sim, pois uma pessoa magra também pode ter uma leitura de colesterol alta. Se ela tiver um fígado gorduroso ou pré-gorduroso, com um montão de toxinas e dejetos se acumulando no seu fígado, independente do seu peso, vai chegar um momento em que o seu fígado não conseguirá mais produzir o colesterol bom de forma otimizada, o que manterá o excesso de colesterol ruim circulando na corrente sanguínea, não sendo neutralizado e causando aí os problemas relacionados ao colesterol alto que conhecemos. E eu vou te contar uma história que aconteceu com um paciente meu. Ele chegou dizendo, ela, como pode? Olha só, o meu colesterol total aumentou com o protocolo que você me passou. Como pode isso? Eu parei, observei com calma os exames e logo entendi o que estava acontecendo. Analisando os números, vi que ele havia aumentado de 178 para 202 o colesterol dele, um total de 24 pontos. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas não entende. É que o colesterol total, ele é a soma das partes. E o que mais importa é a gente avaliar cada parte independentemente. A gente descobriu que a gente conseguiu aumentar o colesterol HDL dele de 29,9, que estava totalmente disfuncional, e colocamos ele numa faixa de maior proteção cardiovascular. O HDL normalmente tem um componente genético forte e não é muito fácil de ser modulado. Mas quando a gente consegue, os resultados precisam ser comemorados. E com certeza esse resultado foi consequência de um trabalho que visou melhorar também a sua saúde hepática, como podemos ver claramente nos resultados das enzimas hepáticas dele, que baixaram drasticamente. E também baixamos os níveis de gama-GT, que é um indicador de inflamação sistêmica e de necessidade de antioxidantes do fígado, nos apontando aí que houve então uma melhora das condições do terreno biológico dele. E eu trouxe esse exemplo para vocês verem que tudo precisa ser avaliado dentro de um contexto. É sempre fundamental avaliarmos os exames dentro daquilo que é saudável para o seu metabolismo e nunca considerarmos apenas o padrão de normalidade dos laboratórios. Porque esses padrões, eles são apenas a média dos resultados das pessoas que estão fazendo exames naquele laboratório. E como a maioria das pessoas está com sobrepeso, marcadores inflamatórios alterados, essa normalidade acaba não refletindo o que é realmente saudável em termos de fisiologia humana. Como que a gente conseguiu esse resultado tão significativo no metabolismo do meu paciente? Bom, a gente fez um protocolo triplo, onde englobamos tratar o fígado, fornecermos gorduras benéficas
e reduzirmos gorduras saturadas. Isso significa que nós priorizamos o consumo de vegetais, castanhas e oleaginosas, alguns nutracêuticos para tratamento do fígado. Trouxemos uma dieta com maior hidratação e menor carga gordurosa, carga lipídica, principalmente no período da manhã. E focamos, naturalmente, em alimentos que são anti-inflamatórios naturais. E agora que você aprendeu tudo isso, talvez fique mais fácil você entender o porquê que seus exames não mudam, mesmo você fazendo a coisa certa. E o que eu te entreguei aqui pode ser um divisor de águas na sua vida. E lembrando que se você quiser um e-book com receitas maravilhosas que não prejudicarão o seu fígado, não elevarão o seu colesterol, eu deixei fixado aqui nos comentários o meu cookbook com 20 receitas para você não ter desculpas de não saber o que comer e começar a pôr em prática hoje mesmo. Esse é um material da minha mentoria que eu decidi abrir aqui para você. E lembre-se, conhecimento sem ação é apenas entretenimento. A sua saúde depende das suas escolhas de hoje. E se você conhece alguém que precisa ouvir esse vídeo, compartilhe essa informação. A sua saúde é o seu bem mais precioso. E agora você tem as ferramentas certas para começar a protegê-la. Nos vemos no próximo vídeo e lembre-se, prevenção hoje é liberdade amanhã.